Olá, vamos começar então. Hoje, para a gente falar um pouco sobre a televisão e o rádio, eu trouxe o professor Rubens Fernandes Júnior. Muito obrigada. Então, a primeira pergunta é como era a sua relação com o rádio na infância e na juventude, se você ainda ouve até hoje? Sim. Bom, hã, rádio assim, não é que fez parte da minha vida, mas de qualquer maneira, eu nunca deixei de ouvir rádio. Não com a frequência que eu gostaria, mas com alguma frequência. Então, hoje em dia, eu ouço rádio no carro, quando eu tenho oportunidade, e quando eu estou no escritório, eu ouço rádio direto, hã, mas o rádio faz parte da minha memória afetiva, porque tinha um aparelho de rádio na minha casa e meus pais ganharam esse aparelho de rádio quando eles casaram. Então é muito interessante a gente imaginar que um rádio, nos anos 40 era um presente de casamento, né. E esse rádio ele existe até hoje. Então é um rádio valvulado, americano, lindo, tem um desenho meio art déco assim, hã. É muito lindo esse rádio e pelo que os meus pais comentavam, parecia que naquela época era um bom presente de casamento, hã, e depois ele fez parte ali de uma trilha sonora doméstica, vamos dizer assim. Mas a primeira vez que eu tive independência no rádio foi exatamente, na Copa do Mundo de 1962, hã, que eu liguei o rádio, e ligar o rádio não era, assim, uma coisa tão imediata quanto é hoje. Ligar o rádio significava, primeiro, acionar um botão, depois você tinha pelo menos 1 minuto de espera para as válvulas aquecerem, porque ainda não existia o transistor, hã, o rádio não era um circuito impresso como é hoje, e ele tinha uma sonoridade muito ruidosa e muito específica. E eu, naquele momento, assisti um jogo que era Brasil e Espanha, e marcou muito aquilo, porque, eu nunca tinha, visto ou ouvido um jogo pelo rádio, né, assim, com autonomia, porque, na verdade, sempre que eu estava vendo ou assistindo ou ouvindo um rádio, era sempre uma situação familiar, ou com meus pais, ou uma reunião familiar que tinha tios, etc, né. Mas naquele momento, e eu me senti, assim, poderoso, porque eu liguei o rádio e só eu estava ouvindo aquele jogo. E durante o primeiro tempo e o segundo tempo, até, sei lá, 30 e poucos minutos, o Brasil perdia por 1-0, né, da Espanha, era Brasil e Espanha, Copa do Mundo no Chile, né, e o Brasil perdia por 1-0. E daí, entrou uma figura em campo, que era o Amarildo, que foi o substituto do Pelé, né, então, imagina a responsabilidade, você substituir nada mais, nada menos que o maior jogador do mundo, o Pelé, né. E a credibilidade no Amarildo não era assim, intensa, mas o Amarildo empatou o jogo e depois de alguns minutos ele reverteu o placar, e o Brasil ganhou de 2-1, né. Então, eu me lembro que quando acabou o jogo, eu desliguei o rádio e fui para a rua, muitos colegas e a rua estava assim, né, numa certa efervescência, porque o Brasil, né, que já tinha ganho uma Copa do Mundo, estava caminhando, acho que para uma quartas de finais ou semifinal, não sei, de uma segunda Copa do Mundo que ele poderia ser o vencedor, e foi, né. Então essa lembrança eu tenho, assim, muito forte, né, porque foi a primeira vez que eu, na ausência do meu pai, porque meu pai estava trabalhando e a minha mãe estava lá nos afazeres domésticos, eu liguei o rádio, né. Eu liguei o rádio e eu ouvi o jogo sozinho,
Hã? Hã, hã, e daí eu acabei ficando com a casa do meu pai, lá em Ah, Rio tá lá. Claro, né, e o rádio está lá, no mesmo lugar, né. E é muito louco, porque meu pai fez uma pequena estante de madeira, muito bonita, e quando eu comprei a casa das minhas irmãs, tal, eu mantive o rádio no mesmo lugar. E é legal, porque às vezes eu vou para lá com os meus filhos, tal, e com os meus amigos, e daí tudo, e esse rádio funciona? Funciona. Aí Aí eu vocês ligo o rádio, espera 2 minutos para as válvulas esquentarem, e daí a gente ouve o rádio, com a sonoridade do rádio dos anos 50, porque é Nossa, deve ser uma diferente. experiência muito Ele é interessante. ruidoso, bem mais ruidoso do que um Spotify, que não tem ruído nenhum, né. Então é interessante você você se colocar numa posição que você não viveu, né, você que é jovem, por exemplo. Então eu tenho, tanto aqui em São Paulo quanto lá em Rio Claro, eu tenho uma vitrola para tocar meus LPs, né. E ouvir uma música, no LP, né, você colocar a agulha é completamente distinta de você ouvir a mesma música no rádio e a mesma música no Spotify, porque você não tem o atrito da agulha no sulco do disco. Então esse é um ruído muito específico, muito característico. E o rádio valvulado, ele tem uma sonoridade que tem uma característica completamente diferente do rádio de hoje, porque é a sonoridade de uma tecnologia datada, né. Então ele tem o chiado, ele tem o ruído, às vezes ele sai do ar e volta. Então eu falo assim, isso é ouvir rádio, né, diferente do Spotify, diferente de outros suportes tecnológicos, né. Você quer ouvir um bom rádio, você pega um rádio produzido nos anos 50, 60 e espeta na tomada, deixa a válvula esquentar e ouve o rádio, né, que é uma experiência totalmente distinta e muito legal, muito emocionante. Eu fico imaginando assistir agora, assistir não, né? Só escutar um jogo agora, igual você fez. Imagina, acho que eu ia ter muita ansiedade. Eu ia ficar, meu Deus, o que tá Não, acontecendo? Você não tem imagem. então, Mas deve ser uma experiência e muito interessante. voltando à ideia do McLuhan, né, de que o rádio é um meio frio, né, você imagina um rádio em 1962, no caso da experiência do jogo de futebol, eu ouvindo esse rádio, eu tendo que me concentrar na extensão, né, eu tenho que ficar do lado do rádio, porque a transmissão era do Chile, então era uma transmissão ruidosa. O rádio, pela sua concepção tecnológica, também era ruidoso, e eu tinha que me concentrar, né, o meu sistema nervoso central tinha que estar concentrado na audição. Hã? E daí, quando ele falava, quando o radialista, né, o locutor falava assim: "E o Djalma Santos pega a bola na área do Brasil e avança para o meio-campo", esse desenho é o desenho que eu tinha que ter na minha imaginação, você entende? Então por isso que o rádio, ele é um meio frio, segundo McLuhan, porque quem completa a informação é o espectador, o usuário, né. Então essa riqueza a gente perdeu, né. O rádio depois vai continuar fazendo parte da minha vida, porque quando eu mudo para São Paulo, né, o rádio, ele fazia parte ali do cotidiano da república, sempre tinha um rádio ligado, né. E e depois, atualmente, eu também, né, como eu já disse, né, o rádio, no carro, nos últimos 30, 40 anos, é muito natural eu entrar no carro e ouvir o rádio, né. O rádio faz parte da composição Rubens e carro, né. Então é interessante, perceber, e o rádio tem um frescor, né, que outras mídias não têm.
Eu ainda acho que o rádio é potencialmente um dos, um dos mais potentes, uma das mais potentes mídias que a gente possui por causa da instantaneidade e da facilidade de acesso, né? E isso é discutido por vários teóricos, inclusive, né? Porque o impacto social do rádio é muito maior que o impacto social de outras mídias, porque justamente porque o rádio ele é absolutamente acessível a todos. Você não precisa dominar nenhum código. Para ler o jornal, ler uma revista, você tem que saber ler. Para ouvir o rádio, você pode ser analfabeto e ouvir a informação. Então, um meio mais democratizado que esse, impossível, né? Então, adoro o rádio. Tem algum programa que você escutava, que você se lembra, que te marcou de alguma forma? Eu nunca tive um programa de rádio que assim, me cativasse efetivamente, né, que eu ligava o rádio para ouvir o programa. Mas eu me lembro da minha irmã mais velha, né, ela ligando, a gente tinha uma rádio vitrola na nossa sala, que já era um equipamento tecnológico sofisticado, porque ele era rádio e tocava discos em várias rotações, né. Eu me lembro da minha irmã, sábado à tarde, ouvir um programa de humor que eu acho que se chamava Balança Mas Não Cai, que era um programa, não sei, não lembro a rádio, não lembro nada, mas era um programa de humor e ela e as amigas riam muito com esse programa e eu não entendia muito bem as piadas, porque eu era garoto, criança ainda, mas eu me lembro, eu tenho essa memória de que era sábado à tarde, acredito eu, e três, quatro adolescentes ouvindo rádio, ouvindo esse programa, Balança Mas Não Cai, que era um programa musical, mas era também um programa de humor, que tinha vários esquetes de humor, várias conversações entre os locutores, né? E de vez em quando uma cantora, um cantor, tal. Então mas não era, eu nunca tive um programa preferido, né? Eu tive, num determinado momento, isso mais recente, nos anos 80, 90, eu tinha um programa que eu gostava muito para ouvir no carro, que se chamava Um Piano a Cair da Tarde, né, que era da Rádio Eldorado, e sempre quando, ou saindo da FAAP, por exemplo, ou chegando, que era um programa que acho que era das 6 às 7 da tarde, né? Então era legal porque era um programa que tinha uma trilha sonora muito legal, muito tranquila, né? E tinha também, ele era atravessado por algumas informações relevantes que aconteceram ao longo do dia, né? Então, era tipo um programa para te acalmar no trânsito, né? Então, e o próprio nome, né? Um piano ao cair da tarde, é um nome maravilhoso, né? E eu me lembro de sempre que eu estava no carro, nesse horário, eu ouvia a Eldorado, né, a programação da Eldorado, especificamente nesse programa. Mas não é que era um programa preferido, era uma coincidência de eu estar no carro, me deslocando ou para algum lugar, num trânsito razoavelmente intenso, e esse programa era um programa que, de alguma forma, te acalmava, né? Rubens, a gente tinha conversado antes sobre o jabá. Será que você poderia falar um pouquinho? Sim, o jabaculê, né, depois reduzido para jabá, é uma coisa muito interessante que eu presenciei, né, inúmeras vezes, porque, na verdade, ãh, existia a programação musical nas rádios, né, e daí, assim, era interessante você. E eu fiz essa experiência várias vezes, quando o rádio ficou um pouco mais automatizado, quando você apertava um botão, ele ia para uma estação, apertava outro, você ia para outra estação, né? Você já estava com, você programava as suas 5 estações preferidas e você
apertava o botão e por diversas vezes eu me lembro que eu fiz uma experiência como professor e como pesquisador na área de comunicação que, sei lá, tipo meio-dia, essas 5 rádios prediletas estavam tocando a mesma música, né. E daí você pode achar que é coincidência, mas na verdade não tem nada de coincidência. Na verdade, era uma programação, hã, pré-paga, né, porque os divulgadores das gravadoras de disco, né, eles trabalhavam alguns artistas e alguns LPs, né, e o vinil, né, e dentro do LP eles trabalhavam uma ou 2 músicas. Então, eles distribuíam esses LPs para todas as rádios, né, e criavam um tipo de intimidade com o programador, né, e esse programador, em conexão com o apresentador, ganhava um plus no salário que se chamava jabaculê, né. Então, vários artistas alternativos, né, tipo Hermeto Pascoal, o Gonzaguinha na época, né, entre outros, que que comentavam que eles não tinham apesar das músicas terem qualidade, eles não tinham ressonância midiática, porque as gravadoras não pagavam jabaculê para os apresentadores e os programadores, de diversos programas do rádio, né. Então, é interessante você imaginar, né, como que se dava essa complexa teia de de corrupção, né, no limite é corrupção, né, se você tocar minha música eu te pago, né, e isso tinha um controle evidentemente, né, porque o cara meio-dia ele andava em 5 estações para ver se a música que ele queria que tocasse estava tocando, e daí ele ia lá e, né, molhava a mão do programador ou do apresentador, né. Então era um tipo são pequenas corrupções que existem, no mundo midiático e no mundo político, enfim, que na época era muito forte. Eu não sei se isso ainda existe, né, porque estou afastado dessa situação, mas, né, e as rádios também hoje têm outros perfis, né, mas na época, era assim, invariavelmente, se estava tocando uma música num determinado programa, é porque o apresentador e o programador tinha recebido o famoso jabaculê, né. Então é interessante você pensar nessa situação, né. E até o Gilberto Gil fez uma música, né, que ele falava: "Essa é para tocar no rádio", hã, e quando ele falava: "Essa é para tocar no rádio", ele já estava fazendo uma eventual crítica ao modelo, radiofônico e ao grande esquema que era a gravadora, os artistas, os divulgadores, os programadores e os apresentadores. Quais eram os tipos de entrevista que você fazia? Normalmente sobre as exposições de fotografia Ah. que eu faço e fazia, né, sobre algo, por exemplo, na época do Oscar, sobre algum filme, específico, ou sobre o Oscar em geral, né, em alguma data celebrativa, que envolvia a questão da comunicação, né, então sempre uma coisa bem segmentado, eu diria, né. E onde que era normalmente? Não sei se você falou no começo. Essas Qual era o programa ou a Não, rádio? não, os programas eram os mais gerais possíveis, Uhum. né, e mas normalmente as rádios, eu diria que as rádios que eu mais fui entrevistado foi a Bandeirantes, a Cultura e a Eldorado, porque, são 3 rádios que a questão cultural, no meu caso, que é exposição de fotografia, por exemplo, Sim. né, sempre está sempre presente na programação. Sempre é né, um comentário de uma exposição, uma entrevista com o curador da exposição,
Principalmente se é um fotógrafo, por exemplo, né, eu fiz exposições do Sebastião Salgado, Cristiano Mascaro, grandes nomes da fotografia, tal. Então, e a rádio é muito legal a rádio, porque eu me lembro que uma vez eu fiz uma exposição aqui na FAAP, o Cinema em Cartaz, que era uma exposição sobre os cartazes de cinema, né, que a FAAP tem, eu montei a, a Filmoteca FAAP, então a gente hoje tem 7.500 cartazes, e a gente, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, a gente fez uma exposição incrível no Salão Cultural, a gente criou fachadas de cinema, a gente expôs 250 cartazes, né. E daí, numa manhã, eu dei uma entrevista na Cultura, né? E daí, tipo assim, 9 da manhã, para falar da exposição, o que que era a exposição, né, o cartaz, chamava o Cinema em Cartaz, né? E então tinha uma ambiguidade no título da exposição, e foi muito legal, porque daí entrou um professor de administração na minha antiga sala e falou: Cara, acabei de ouvir sua entrevista na rádio, estava vindo para a FAAP e você falando da entrevista. Eu não vi a exposição, eu vou dar aula, depois eu não ver a exposição. Então, sabe, me lembro bem dessa experiência, que ele estava se deslocando para a FAAP, ouvindo uma emissora de rádio, e de repente a emissora estava comentando uma exposição e eu estava dando a entrevista. Então essas coisas muitas vezes assim, primos distantes, né, que não falava comigo há um tempão, de repente me ligava, falando: não, eu lembrei de você porque eu estava ouvindo a Bandeirantes, ou a Cultura, ou a Eldorado, e vi uma entrevista rápida sua, e era coisas de minuto, mas um minuto que vira uma eternidade para quem está ouvindo, tal, e te conhece. Então é interessante, é muito legal isso. Sabia que eu tinha escolhido a pessoa certa Para quê? pra entrevistar. E podcast, você escuta? Escuto bastante, né? Escuto bastante podcast do New York Times, escuto podcast, inclusive por causa da guerra, né? Na época de cinema, eu escuto bastante podcast, na época do Oscar, né? Especificamente, não de cinema, do Oscar. Ou agora, como é a Cannes, né? Eu fico atento a alguns podcasts específicos para ouvir a conversa sobre determinado filme ou determinada situação que envolve o diretor ou ator, né? Mas eu não sou fiel, né? Eu Uhum. não tenho assim meus preferidos. Tá. Eu ouço aleatoriamente, né? Ou E, por indicação de amigos. e o que que você tá fazendo normalmente quando você escuta podcast? Tô, Tudo. Tá vendo? Normalmente eu estou trabalhando, fazendo alguma pesquisa, digitando. Raramente eu me concentro demais. Só quando o assunto ganha uma gravidade, daí eu paro tudo para ouvir. Se ele não tem uma gravidade, ele está como uma trilha Tá. sonora mesmo, né? E eu acho que no mundo contemporâneo, a dispersão faz parte do aprendizado, né? Então, você está disperso. O que que é dispersão e aprendizado? É você estar digitando um texto, ouvindo rádio, mascando chiclé, sabe, chupando uma bala, coçando a cabeça. Você tem várias atitudes, né? E isso significa que você tem uma paisagem, né? No seu entorno, onde você recebe inputs de várias tecnologias. Então, essa simultaneidade de ações, hoje, perceptualmente falando, a gente domina, né? E anteriormente não. Quando você ouvia a rádio, você tem que parar tudo e ouvir o rádio, né? Quando você via televisão, parava o mundo para você ver televisão, né? Hoje não. Hoje você vê TV, come pipoca, fala no telefone, xinga o cachorro, enfim, você faz uma série de coisas, de ações simultâneas,
e que está tudo muito conectado e evidentemente que é um processo de aprendizagem que faz parte hoje do mundo contemporâneo. Fazer uma pausa. Bem raiz no começo do dia. Pessoas que saíam de casa às 5 da manhã, 6 da manhã, e daí eu não vou lembrar os nomes, mas eram pessoas que tinham uma programação bem caipira, assim, sabe? Então é interessante você tocar na minha memória nesse momento, porque eu lembro que tinha temas, né? Então de manhã, né? Tinha um programa na Jovem Pan, que acho que tem até hoje, né? A Jovem Pan piorou muito, politicamente falando, né? Mas a Jovem Pan tinha um programa que começava assim: é hora, blá, 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 é hora. Quer dizer, Eu já ouvi isso. você está chegando no seu trabalho, está na hora, você está indo para o seu trabalho, e daí eles estão atualizando as notícias do dia anterior, e você está chegando no trabalho sintonizado o que está acontecendo no mundo e na sua cidade, né? Então, cara, Tem muito essa percepção dos horários e o isso. que atende, né? Aham. Então ele era todo minutado, vamos dizer assim, das 5 da manhã até as 8 era uma programação voltada para quem estava se deslocando para o trabalho, né? Depois, no fim do dia, era uma programação voltada para aquele que estava voltando do trabalho para casa. Então existia todo um uma assim singularidade na programação de cada rádio e que atendia determinados públicos em determinados horários, né? Era o que a gente chama hoje de nicho. Era muito nichado, assim. E é claro que cada rádio tinha a sua característica e o seu jargão, né? O que é um jargão, né? CBN, a rádio que toca notícias. Isso é um jargão, ela repete isso exaustivamente, né? Então, sempre há essa possibilidade, né, de você perceber que cada emissora tinha uma palavra-chave, um jargão-chave que você identificava a emissora. Você teve contato mais próximo com alguma emissora ou artistas que estavam presentes no rádio? Então, assim, tecnicamente, não, né? Mas eu era muito próximo de algumas pessoas que tinham experiência em rádio, né? A primeira delas, eu me lembrei agora, foi com o Sérgio Groisman, o Serginho, que a gente estudava juntos aqui na FAAP, e ele, acho que no segundo, terceiro ano, ele era ele trabalhava ele era um radialista de campo de futebol. Ele adora o esporte, ele é corintiano, adora futebol e é corintiano. E eu me lembro que na segunda-feira sempre ele relatava nas nossas noitadas ou nos nossos encontros aqui, ele relatava um pouco do que tinha acontecido no dia anterior nos campos de futebol, geralmente Pacaembu, né? Mas ele percorria outros campos. Mas eu lembro que ele falava muito do que quem ele tinha entrevistado, os jogadores e tal. E naquele momento, estou falando dos anos 70, o outro repórter de campo, né, era o Faustão, o Fausto Silva, né? Que eu não sei se ele era da Band, mas ele e o Serginho Groisman, eles trabalharam juntos como repórter de campo, atuando especificamente no mundo do futebol, né? Então, mas nunca estive assim numa programação, né? Mas a rádio sempre fez parte. Eu já devo ter comentado em outra ocasião, né? Que tinha um amigo que ficava gravando ao longo do dia, fazendo um playlist, né? Com alguns intervalos de notícias e notícias frias, porque já tinham passado, e algumas propagandas, né, que rodava da meia-noite às 6 na rádio, né? Então, é na Rádio Eldorado também, né? E então, às vezes a gente ouve uma rádio de madrugada e acha que
que tenha, naquela época, né, que tinha algum humano atrás daquilo. Estou falando dos anos 80, 90, e daí foi assim uma decepção quando eu soube que o trabalho dele era preparar 6 horas de programação para rodar quando todo mundo ia embora e ficava só um técnico operando o sistema ou vendo o sistema em operação para ver se não dava pau, né? Então tudo aquilo que a gente achava que poderia eventualmente ser ao vivo, que entrava um locutor para dar uma notícia, que anunciava uma música, assim como se ele tivesse, né, ali escolhendo um disco para tocar, uma música para tocar, era nada mais do que uma gravação, né, de um mundo pré-programado, né, porque eu estou falando dos anos 80, 90, né, que é o que a gente faz hoje, né? A gente prepara uma, uma, uma trilha sonora para uma festa, para uma noitada, enfim, para uma recepção que você vai dar. Então é completamente diferente. Então a minha aproximação com o rádio, ela se deu esporadicamente, né, com essas figuras que eu citei aqui. Eu dei muitas entrevistas em rádio, né, mas não me recordo assim nenhum, né. Eu gosto muito da Roberta Martinelli, que é uma ex-aluna nossa, não sei se você conhece. A Roberta, ela tem um programa na TV Cultura e ela tem tinha um programa na Rádio Eldorado que acabou de fechar. E a Roberta, ela tinha uma... Eu tenho um contato por fato de ela ser ex-aluna, ela veio aqui já dar várias palestras, várias vezes. Então a Roberta é uma pessoa que eu acompanho, assim, né, a trajetória dela, né? Tem a Sara de Oliveira, não sabe quem é a Sara de Oliveira? Não, tudo bem. A Sara também é ex-aluna, anterior à Roberta, e eu lembro que quando eu dava aula sexta-feira à noite, e a Sara invariavelmente chegava sempre meia hora, 40 minutos atrasada. Por quê? Porque ela trabalhava na Rádio 89. Né? A Rádio 89 era a rádio do rock and roll. Né? Então tinha a Sara de Oliveira, que ela é irmã do Esmir Filho, que é cineasta, que acabou de fazer o filme do Ney Matogrosso. Eles trabalham juntos bastante. A Sarinha e o Fábio Massari. Os dois eram VJs da MTV e trabalhavam no 89, porque a 89 era a rádio do rock and roll, né? Então, ele fez grandes entrevistas, o Fábio Massari. Então, tem tudo ex-aluno. Fábio Massari, tem o Marcelo Bonfá, tem a Sara de Oliveira, tem a Roberta Martinelli. São os contatos assim que eu tive na minha vida aí com rádio, porque a gente escutava e eles traziam coisas para a sala de aula e depois para as palestras que eles vinham dar aqui. Então era uma atividade muito legal. A rádio é fascinante, porque eu fiz um projeto na Pinacoteca do Estado, quando eu era curador de um espaço chamado Gabinete Fotográfico. Eu fiz um projeto com um professor aqui da FAAP, que se chamava Rádio no Escuro. Né? E a ideia era a gente fazer esse programa todo sábado à tarde na Pinacoteca do Estado, perto da Estação da Luz. A gente ficava dentro de uma sala escura ouvindo rádio. Então, o rádio dá uma possibilidade enorme para você completar coisas que tanto o radialista ou o entrevistado do radialista, ele cria uma cena e você imagina essa cena. Então, essa possibilidade de você fantasiar um texto falado, só o rádio possibilita. Acho lindo isso. Legal, sim. Vamos entrar um pouquinho agora no campo da televisão. Como era o aparelho de TV que você tinha em casa, né, em juventude? Uma televisão valvulada, Valvulada. quer dizer, cheia de válvulas, enorme. Ela tinha uma espessura muito grande,
porque as válvulas ocupam espaço e, portanto, ela tinha um tubo de imagens que era um feixe de raios catódicos que explodiu uma luz numa tela. Né? Ao contrário do cinema. O cinema você senta e é projetado numa tela uma imagem. A televisão é o contrário. Você sentava diante de uma tela e você recebia um feixe de luz que saía de trás da TV para a tela. Né? Bem diferente tecnologicamente falando. E como eu sou do interior, a televisão chegou na minha casa muito cedo, porque eu me lembro que foi um momento, final dos anos 50, foi um momento que meu avô tinha morrido, meu nono, e a minha mãe recebeu um dinheiro de herança, né? E parte desse dinheiro meu pai comprou uma televisão. Então foi a primeira televisão da rua, né? Então, 6 horas da tarde, por exemplo, a molecada da rua inteira, dos meus amigos e os amigos das minhas irmãs, iam para minha casa assistir TV. Então, meu pai colocou a TV no alto, num lugar bem amplo, porque todo mundo ia lá ver TV, que era uma baita novidade, né? E o que a gente via? A gente via alguns seriados básicos, né? Ah, no caso do Brasil, era Vigilante Rodoviário, né, que seria uma série incrível, né, da história de um vigilante rodoviário. Via Rin Tin Tin, que era, né, via Lassie, que era do cachorro, via alguns seriados americanos, Papai Sabe Tudo, que era um outro seriado. Então, isso era tipo assim, das 6 às 8, depois a gente ia dormir, né? Mas em casa era uma festa, né? Era o point. Era o point, até depois de algum tempo as outras casas também terem as suas TVs, tal, Uhum. né? Mas a TV, pelo menos no primeiro ano, ela foi um fator agregador ali da molecada da rua, da meninada da rua. Quando eu falo meninada, meninos e meninas, né? Que iam assistir a TV, porque era uma baita novidade, né? Era muito incrível. E era muito ruim, né? Sabe, aquela televisão que tinha que ter uma antena enorme, que tinha. Eu lembro que teve um jogo de futebol, né, que os meus tios resolveram assistir todos lá em casa. Eu não sei se era alguma festa, era um jogo de futebol. E daí o meu tio, que era mais fanático, falava assim: essa televisão é muito ruim. A minha, e tinha uma também, eu consigo ver a lista da camisa do jogador, né? A lista preto e branco, por exemplo. Aqui é tudo uma coisa só. Você não consegue diferenciar, porque, claro, ele estava falando de qualidade de imagem, né? Claro, qualidade de imagem tem a ver com qualidade da marca da sua TV, da transmissão, da recepção. Era uma dificuldade ver televisão nesse período. Estou falando de 59, 58, 60, né? E a programação era uma programação das 6 às 10, eu acho. Não rodava a programação 24 horas, né? Então, a televisão ela tinha também uma programação muito específica, né? É muito interessante a gente repensar essas coisas, né? Muito rica, né? E na sua casa, sem ser esse episódio que você tá falando que as pessoas iam até lá, você assistia TV com alguém ou você assistia sozinho normalmente? Ou a Não, família se não, a juntava, família alguma coisa? era, por exemplo, esses seriados infantis era com minhas irmãs, né? E esse Papai Sabe Tudo, por exemplo, que era um seriado interessante, que às vezes eu vejo algumas cenas ainda, tem a Gênio Gêmeo, né? Como é que chama aquele? Aquela mulher que era Sei. geniosa, esqueci o nome, e ela também esses eram mais à noite, daí assistia com a minha mãe e tal. O meu pai nunca deu muita bola para TV, né? Apesar dele ter comprado a TV com o dinheiro da minha mãe, né? Ele nunca ficava muito tempo na TV. Então a TV não era assim, era uma experiência coletiva no início que todo mundo ia ver, era uma novidade e tal. Depois ela foi ficando cada vez mais. A televisão tem uma história interessante
na questão doméstica, né? Porque num primeiro momento ela vai ocupar um espaço nobre da sala, da casa das pessoas, né? Porque antes da televisão tinha uma rádio vitrola, que era uma rádio e uma vitrola, eram dois em um. Já era uma síntese tecnológica, vamos dizer assim. Depois sai a rádio vitrola, entra a TV, né? A TV ela ocupa durante pelo menos 2, 3 décadas, ela ocupa um lugar nobre no espaço doméstico. E eu me lembro nos anos 70, 80, né, quando eu já estava em São Paulo, de ver propagandas de prédios dizendo assim, o apartamento tem 2 quartos, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, uma sala de estar e uma sala de televisão. Ou seja, a televisão ganhou um espaço nobre, né? Ela saiu da sala de estar e foi para uma sala específica para ela, né? Até perder esse espaço e depois ter uma televisão em cada quarto, né? Então, se você vê em termos de espaço doméstico, a televisão também ganhou uma mobilidade. Primeiro ela estava num espaço nobre, depois ela foi para um espaço específico, a sala de TV, né? Algumas casas burguesas ainda hoje têm uma sala de TV com uma tela enorme, né? Ainda tem, eu ainda vejo isso em alguns lugares. Mas hoje, as casas que ainda vêm TV, cada TV cada quarto tem uma tela. Hoje a tela não ocupa espaço, ela é 1 centímetro, 2 centímetros, e ela vai para a parede, né? Antes a tela ocupava um espaço enorme, porque tinha o tal do tubo de raios catódicos que emitia esse feixe de luz, né, contra o Décio Pinhatari, que é um teórico da comunicação. Ele tem um texto, tem um livro muito bonito que chama Signagem da Televisão. E ele tem essa fala, num determinado momento do texto, vou ver se eu consigo reproduzir, e eu conheço muito bem esse texto, porque eu fui aluno do Décio no mestrado, e depois eu usei esse texto com os meus alunos aqui, que ele faz uma imagem muito bonita, que ele fala assim: a televisão é um tubo de raios catódicos que emite um feixe elétrico para os nossos olhos, que massageia os nossos olhos. É muito bonita essa imagem que ele cria, né? Que a televisão é esse feixe de luz que massageia os nossos olhos, né? Eu acho muito legal isso. E é mais ou menos isso, mas acho que dá para ter uma ideia do que ele quis dizer, né? Com a importância da televisão e desse tubo, né? Que esse tubo, que é o iconoscópio, ele foi criado em 1922 pelos russos, na verdade, né? Mas os americanos é que se apropriaram da invenção, e em 1950 já existia 1 milhão de americanos assistindo televisão, né? Então, a televisão ela está aí desde os anos 50 no mínimo, né? Além desses desenhos aí, tinha algum programa de TV assim que você lembra que te marcou, que você gostava muito de ver, alguma coisa, algum canal? Não, a gente eu gostava de cinema, porque eu ia muito em cinema, toda semana eu ia no cinema, porque meu pai ele tinha o trabalho dele tinha um cinema e tinha uma programação. Então o filme passava 2, 3 vezes por semana, passava 2, 3 filmes por semana, né, diferentes, né? Então a gente ia, era o programa familiar, né? E os filmes, né, que a gente, claro, numa época infanto-juvenil, é o filme do herói, né? Então, era o herói que você depois replicava nas suas brincadeiras, né? Por isso que tem aquela música do
do Chico Buarque, linda, que ele falava, agora o nosso herói que só falava inglês, que é exatamente o quintal, né? O quintal a gente repetia as cenas do filme que falava em inglês e a gente falava em português, né? E essa música é muito bonita, assim, para quem viveu aquela época de reproduzir a ação cinematográfica no mundo da criação infantil no quintal, né, na rua, com os amigos, tal. Então, o que eu gostava são esses programas que eu já citei. O Vigilante Rodoviário, porque ele sempre salvava alguém, né? O Rin Tin Tin, que era um cachorro e um garoto que trabalhava, que ficava num forte Apache, né? E sempre também salvando alguém, sempre tinha uma narrativa de um certo heroísmo, né? Isso me atrai e me atraía na época também. Eu te perguntei com o rádio, e você já teve algum contato maior com emissoras de TV? Já participou? Eu participei como entrevistado, né? Nunca tive nenhum tipo de programação, não. Como entrevistado, eu participei, e participei de programas ao vivo, tive várias experiências, boas e ruins, né? Conta uma boa e uma ruim. Na Bandeirantes, por exemplo, teve um programa que era à tarde, que era da Silvia Popovic, né, que era um nome de uma jornalista importante e tal. E daí ela me convidou, a produção me convidou, que era uma tarde para falar sobre coleções, né? Então, tinha 4, 5 pessoas, né? E, e daí eu fui convidado, né? E eu fui lá com uma coleção de cartões postais. Eu ia falar sobre cartões postais. E tinha outros colecionadores, um colecionador de gravata, um colecionador de objetos XYZ e tal. E daí teve o primeiro segmento no Abrir a Boca. Ela apresentou todo mundo, né? Primeiro segmento no Abrir a Boca, segundo segmento no Abrir a Boca. Daí eu peguei, levantei e falei, vou embora, né? Daí um aluno que trabalhava na produção falou assim, Rubens, ela fala demais, e ela não o programa é dela, ela não deixa ninguém falar, né? Então, se você for falar, você fala muito alto, porque a orientação da direção é abaixar o som do entrevistado e aumentar o som da entrevistadora, né? Eu falei, não, mas eu vou embora. Daí a produção foi lá e falou, Silvia, ele vai embora, porque ele não falou nada, o que eu estou fazendo lá, né? Daí o terceiro segmento foi inteirinho para mim, né? Daí eu fiquei. Então foi uma experiência que ficou ruim, mas depois melhorou, né? Então foi interessante. E foi ao vivo, né? Então daí imagina, foi uma, assim, tipo quinta-feira à tarde, uma tarde assim qualquer. E daí eu avisei a família, avisei algumas pessoas. E daí vim dar aula à noite, todo mundo falou, nossa, te vi na Bandeirantes, te vi falando, te vi na Silvia Popovic. Então, às vezes você acha que não está falando para ninguém, você está falando para muita gente, né? E a outra experiência que foi também muito incrível, no 25 de janeiro, dia da cidade de São Paulo, eu fiz uma exposição no Centro Cultural São Paulo sobre cidade e a fotografia da cidade, em vários momentos históricos, tá? Uma exposição linda, né? E eu fechei, foi sábado, né? Caiu 25 de janeiro, caiu sábado. E eu fechei o Jornal Nacional com a minha entrevista, fechou o Jornal Nacional com o jornal homenageando a cidade e falando da minha exposição. E o Jornal Nacional fechou comigo e o lettering passando. Cara, eu vendo, né, porque foi gravado, né, mas eu não sabia que ia fechar o Jornal Nacional com isso, né, e eu liguei o Jornal Nacional, estava em casa, e o telefone não parou de ligar, você entende? Telefone fixo, telefone móvel, telefone da família, todo mundo, cara, te vi na televisão. Sabe, daí você fala, cara, o que é essa Rede Globo de televisão, você entende? Daí eu lembro que segunda-feira, 6 horas da manhã, eu nadava naquela época, eu nadava 6 da manhã, né, fui nadar
todo mundo tinha me visto, né? Era você, te vi, não sei o que, não sei o que lá, tal. Então, assim, é incrível como a ressonância de uma TV, ainda naquele momento, e aquilo foi o quê? Foi 2010, eu acho, 2011, né? Mas, pô, o Jornal Nacional são 30 milhões de pessoas, né, vendo, né? E você, assim, a sua imagem fechando o Jornal Nacional, né? Essa é a última entrevista, daí o lettering passando por você, né? É um susto, porque, né, eu lembro que, assim, pessoas que eu não via há, há um tempo, e como eu estava falando de fotografia, evidentemente, fotógrafos assim, eu lembro que eu recebi telefonemas de Salvador, Belém, Porto Alegre, todos os meus amigos fotógrafos, e eu falava assim, pô, eu lembro que no programa da Silvia Popovic, quando eu cheguei na FAAP, vários professores falaram, ah, te vi e tal, pô, você não tem nada para fazer à tarde, vai lá assistir Silvia Popovic, né? E eles não sabiam que eu iria aparecer, mas enfim, eles estavam conectados na TV, né? Então a TV era um pouco um espaço de interlocução mesmo. O da Silvia foi no final dos anos 90 e o case do Jornal Nacional foi no 2010, 2011. Né? Mas Acho que eu acho, né, se eu hã? puder. Acho que Devo sim. achar. A ressonância é, pô, gente, é incrível. Então, eu sempre, né, participei de Roda Viva, participei de alguns, quando o Sebastião Salgado foi para o Roda Viva, eu participei lá do Roda Viva, né? Participei, não foi o Sebastião Salgado, foi o Olivieri Toscani, eu acho, um fotógrafo italiano. Então, enfim, participei de vários programas de várias emissoras, até fui parar até na TV Rural, né? Por causa dos alunos, né? Porque o curso de rádio e TV era muito forte, né? Espero que um dia recupere essa notoriedade e você tem alunos trabalhando em vários programas e daí, como você está me fazendo essa entrevista hoje, o aluno fala, Rubens, você não quer ir hoje à tarde na TV Rural falar sobre o quê? Não, fala sobre fotografia, fotografia à cidade, enfim, tinha sempre um tema, evidentemente, mas eu sempre prestigiei esses estagiários que eram alunos aqui da casa, né? Acho que é muito legal isso. Existe algum comercial de TV que te marcou que você lembre bem? Tem vários comerciais, né? Assim, impactantes. Aliás, eu vi um anteontem, né? Que me impactou, né? Porque tinha acabado de sair a lista dos 26 convocados, né? E no mundo isso também estava se propagando, não o Brasil, mas outras seleções, e eu via na TV, né? Eu via a convocatória lá, né? E de repente no meu celular começou a aparecer, né, muitas coisas relativas à Copa do Mundo, né? Porque eu estava comentando, estava em conexão com outros amigos, falando bobagem, o Neymar, não sei o quê, blá blá blá, tal, né? E de repente entra um comercial que eu assisti 3 vezes seguida, que é um comercial da Lego. Não sei se você já viu, que tá assim, Cristiano Ronaldo, Portugal, Messi, Argentina, Mbappé, França e Vini Júnior, Brasil. Então são 4 países potencialmente campeões do mundo, né? Todos foram campeões do mundo e podem disputar a taça. E tinha uma taça feita de Lego no centro de uma mesa aquela mesa que roda, né? E cada um tinha o seu bonequinho da Lego. E daí o Cristiano Ronaldo ia pôr o bonequinho em cima da taça, né? E daí a taça estava perto, não estava no centro, né? E daí o Messi puxa a taça para ele, vai pôr o bonequinho do Messi na taça, e daí o Mbappé vai pôr o bonequinho do Mbappé, e eles estavam fazendo o lançamento dos bonequinhos dos jogadores via Lego, né? E eu achei fantástico, falei, cara, muito imediato, né? E muito assim sintonizado com essa pré-copa, né? Então é um comercial que me marcou anteontem, né?
Não, e é verdade, porque eu falei, cara, 4 craques, né? Que a Lego deve ter pago uma fortuna para fazer isso, né? E super bem humorado, porque tem toda uma troca de olhares, né? Porque com quem vai ser o campeão? A França, Portugal, Argentina, Brasil, né? E cada um que puxava a taça para si e tentava colocar o bonequinho e não conseguia porque o outro puxava, tinha uma troca de olhares, né? Muito interessante. Então, é um comercial que não tem um texto, só a imagem, né? Então você fala, cara, o que que é uma força de uma imagem, de um comercial, de 4 craques e de uma marca como a Lego, que sempre tem coisas inteligentes na sua propagação, né? Então é um comercial, né, que marca. Assim como alguns comerciais do Washington Oliveto, por exemplo, né? O Washington Oliveto fez um comercial nos anos 90 muito importante, né? Porque a gente estava saindo assim, estava entrando no mundo da democracia, né? E acho que é dos anos 80, eu acho. E isso é fácil a encontrar. E ele tem, o comercial começa com uma mancha negra e ele vai dar um zoom out, ele vai abrindo a câmera. E ele vai falar, e o texto é falando que você pode contar 1000 verdades usando. Não, você pode contar uma verdade utilizando 1000 mentiras, né? E quando a imagem abre totalmente, é uma imagem do inominável Hitler, né, que contou muitas verdades usando muitas mentiras. É um comercial super atual, porque hoje com as fake news é exatamente isso que está acontecendo, né? E é um comercial que marcou uma geração, né? Não sei se você já viu esse comercial, depois dá uma pesquisada. Washington Oliveto, eu não lembro a agência, né? Talvez seja a agência dele mesmo, W Brasil, né? Onde ele vai, e é um comercial da Folha, né, da Folha de São Paulo. Então põe Folha de São Paulo, Hitler, Oliveto, que vai aparecer. E é um comercial que é muito simples. É um comercial que tem uma mancha negra, né, que, né, o negro já como um fator de escuridão, né, e à medida que ele vai dando zoom out, vai aparecendo uma imagem pixelada, né? Ou uma imagem reticulada, como a gente diz, e vai formando a imagem do inominável, e o texto é muito bom, né? Dizendo que você pode tentar trazer uma verdade através de muitas mentiras, né? E Folha de São Paulo, um jornal que nunca mente, né? Então é mais ou menos essa chamada. Isso é um comercial que realmente muito forte para a época e muito forte ainda hoje. Se você vê, você vai falar, cara, super atual, né? Porque a gente tem no mundo inteiro, né? Por exemplo, na, na América do Norte, você tem um presidente que tenta fazer uma verdade utilizando 1000 mentiras, né? E você assiste bastante TV? Eu não Ou você é assisto. mais ligado no streaming? Não, Ou nem... não, eu assisto, eu uso a tela para várias coisas, né? Para alguma programação específica, por exemplo. E às vezes eu ligo a TV para ver um filme ou para ver um jornal, né? Teve algum evento marcante que você acompanhou pela TV que você lembra assim muito? Óbvio que tiveram muitos eventos marcantes, mas algum que chamou sua atenção, Eu assim? vou aproveitar sempre a situação Ano. institucional, né? Estou aqui na FAAP há tanto tempo, mas em 11 de setembro de 2001, eu estava dando aula, hum, e tinha 2 alunas que ficavam olhando para o celular. Olhando não, lendo o celular, porque naquele momento a gente tinha um celular só de texto, a gente não tinha um celular de imagem. E daí eu chamei a atenção das 2 alunas e falei assim, pô, deixa o celular, minha aula é uma coisa importante e tal. Daí uma delas virou para mim e falou, Rubens, você não tem noção do que está acontecendo no mundo, né? E eu fiquei puto da vida, falei, como não tenho noção, né? Eu sou um cara super antenado,
Daí eu falei, então me mostre, né? E tinha acabado de cair a primeira torre, né? E daí a gente interrompeu a aula, tinha a TV FAAP, o circuito interno aqui da FAAP, que eu tinha criado na época, que eu era diretor e tal, e daí, assim, quase que instantaneamente todo mundo ficou em frente aos monitores e a gente viu a segunda torre cair, o avião entrar na segunda torre. Até me arrepia, porque, na verdade, aquele momento foi um momento, né, que o mundo estava se modificando e o século XXI estava começando, né? Com quê? Com guerra, né? Então, eu estava a história é boa porque eu estava em sala de aula, uma aluna recebeu um texto de algum canal, né, mostrou para a amiga, eu chamei a atenção, né, para prestar atenção na aula, ela chamou a minha atenção para o que estava acontecendo no mundo, a classe desceu, daí embaixo, aqui no térreo do prédio 5, já tinha muita gente ali, e a gente viu o avião entrar na segunda torre, derrubar a segunda torre, todo mundo, oh, né? E nós, professores, um pouco historiadores, um pouco contadores de história, quase que imediatamente falamos coletivamente, começou o século XXI, né? E nós estávamos em 11 de setembro de 2001. Você consome bastante o YouTube? Você assiste coisas pelo YouTube? Coisas específicas, né? Na pandemia eu vi muito YouTube. Todos os shows, show do Ringo Starr, show do Caetano, show do não sei o quê, né, que era ao vivo, cada um na sua casa, tal. Então na pandemia eu vi bastante. Agora tem alguns grupos de fotografia que a gente tem algumas conversas via YouTube, né? Então eu vejo o YouTube coisas ligadas a museus, a exposições de arte, a fotografia, ligadas às minhas áreas de interesse mais pontuais, assim, né? Eu não vejo, né? Vi um pouco o Cazé no YouTube, né? Sabe quem é o Cazé, né? Hã? De jogos de futebol. Uhum. Cazé é um fenômeno, né? Na televisão e no YouTube recente, né? Sim. Mas a gente tem, você sabe que tem o Brandini aqui, você conhece o Brandini? O Brandini é o diretor do YouTube no Brasil. Professor nosso aqui, fez rádio e TV aqui, foi meu aluno, e ele é um cara que vive intensamente o YouTube. E o Brandini o Brandini sempre me manda links que ele sabe que da minha área de interesse, né? Então ele, Rubens, você já viu isso, já viu aquilo, tal. Ele estimula muito a nossa presença no YouTube, né, na plataforma, mas eu assim, raramente não, sei lá, uma vez a cada 10 dias, eu ligo a TV, a tela, não a TV, a tela, para entrar no YouTube para assistir uma programação específica. É um canal de múltiplas possibilidades, eu acho super legal e qualquer um pode montar um canal e convencer 150 pessoas para acessar, se inscrever para o canal começar a existir, né? Eu acho legal. Obrigada, Rubens. Acabou? Acabou. Oh, será que gravou?